O nosso coração, ou também o nosso motor, é um dos órgãos mais importantes, mas também está sujeito a uma série de doenças que podem ser realmente fatais. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças cardíacas mortíferas. Vamos entender o que são, como afetam o corpo, os sinais e sintomas e, claro, algumas formas de prevenção. Inclusive, as doenças cardíacas afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Então fique até o final para conhecer possivelmente os sinais que podem salvar uma vida. A doença arterial coronária, ou também chamada de DAC, ocorre quando as artérias que fornecem sangue ao coração ficam estreitas e pequenas devido ao acúmulo de placas de gordura, o que prejudica o transporte de oxigênio pelo sangue, impedindo esse fluxo de oxigênio e nutrientes para os músculos, principalmente os cardíacos, em que esse acúmulo de placas de gordura reduz o fluxo sanguíneo, causando dores no peito, chamada angina, o que aumenta o risco de ataques cardíacos. E segundo a American Heart Association, alguns dos principais sintomas e sinais: a dor ou pressão no peito, a chamada angina, falta de ar e um cansaço extremo sem um motivo aparente. E esses sintomas de uma forma excessiva e estranha. E um jeito de se prevenir dessa doença é manter uma dieta saudável, praticar atividade física regularmente, evitar o tabagismo e tentar controlar o consumo de álcool. Afinal, essa doença é realmente mortal, pois quando as artérias estão muito bloqueadas ou impedidas que o fluxo passe, o coração recebe menos sangue, o que pode resultar em um ataque cardíaco fatal. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença arterial coronária é a principal causa de morte em todo o mundo, responsável por cerca de 1/3 das mortes globais relacionadas a doenças cardíacas. A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo, o que resulta em uma circulação ineficiente de sangue, oxigênio e nutrientes. E essa insuficiência cardíaca faz com que o coração fique sobrecarregado, fazendo com que ele aumente de tamanho ou que faça ele bombear com mais força, o que acaba por desgastar o músculo cardíaco. Por isso, alguns dos principais sintomas e sinais são o inchaço anormal nas pernas e nos pés, um cansaço extremo e fora do normal, uma dificuldade ao respirar, especialmente ao se deitar. E algumas formas que você pode se prevenir dessa doença é tentar controlar um pouco o peso para fugir da obesidade e praticar exercícios físicos regularmente. Tentar tratar condições como a hipertensão e os diabetes e reduzir o consumo de sal para evitar a pressão alta. Essas informações segundo a Mayo Clinic e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E por curiosidade, a insuficiência cardíaca pode ser confundida com o simples cansaço, o que pode retardar e dificultar o diagnóstico e até o tratamento. Não podemos esquecer também de falar que essa doença é extremamente mortal, pois com o tempo o coração não vai conseguir bombear sangue o suficiente, não vai suportar a carga excessiva de trabalho, levando a múltiplas falências orgânicas. Lembrando que, na dúvida, busque um profissional qualificado. As aritmias cardíacas são alterações no ritmo dos batimentos cardíacos, em que o coração pode bater muito rápido, muito lento ou de uma forma irregular e não constante. E essas irregularidades e essa quebra de padrão atrapalham o bombeamento eficaz do coração, o que pode reduzir o fluxo do sangue e dos nutrientes para o cérebro e o resto do corpo. E alguns dos principais sintomas e sinais são as palpitações ou sensação de batimentos irregulares, tontura ou sensação de desmaio frequente e uma fadiga sem um motivo aparente. E para se prevenir dessa doença, é melhor você evitar estimulantes como a cafeína e o álcool em excesso, tentar manter o estresse sob controle, pois o estresse pode sim prejudicar sua circulação e várias outras coisas também. E também pode ser recomendado você realizar exames cardíacos de rotina para monitorar o seu ritmo cardíaco e ver se não tem algo fora do normal. E essas informações, segundo a British Heart Foundation. E também uma curiosidade é que algumas aritmias são silenciosas e não apresentam sintomas.
sendo descobertas apenas em exames de rotina. Por isso, é melhor prevenir do que remediar. E na dúvida, busque um profissional qualificado. Também, segundo informações da Johns Hopkins Medicine, em casos mais graves, a aritmia pode causar uma parada cardíaca, que é uma condição que interrompe o fluxo sanguíneo para o cérebro e os órgãos vitais, fazendo com que assim a pessoa perca a vida. A cardiomiopatia é uma doença ou condição que afeta o músculo cardíaco, o músculo do seu coração, fazendo com que ele se torne mais espesso, rígido ou dilatado. E essa condição faz com que o coração pare ou seja limitado de bombear sangue de uma maneira eficiente e certa, o que leva a um aumento de chances de insuficiência cardíaca e aumenta o risco de sofrer aritmias. E segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, alguns dos principais sintomas são a falta de ar frequente, um inchaço nas pernas e no abdômen e uma fadiga intensa e fora do normal. E para se prevenir, você pode buscar controlar fatores de risco como a hipertensão e os diabetes, evitar o uso abusivo de álcool e realizar exames cardíacos, principalmente se houver um histórico familiar da doença. Por curiosidade, existe uma forma específica chamada síndrome do coração partido, onde o estresse emocional intenso pode desencadear uma cardiomiopatia temporária. Ou seja, se você ficar triste e estressado de uma maneira excessiva, também pode ter problemas cardíacos. E o porquê dessa doença ser fatal é que as cardiomiopatias podem causar insuficiência cardíacas e aritmias fatais, principalmente quando não tratadas de uma maneira adequada ou deixadas de lado. E essas informações, segundo a Cleveland Clinic. Caso você tenha algum problema com saúde mental ou saúde física, ou quer algumas dicas e sugestões de dietas e técnicas de relaxamento, e até dicas sobre finanças, eu deixei um material complementar no comentário fixado. Claro, com informações credibilizadas. Valvulopatias são doenças das válvulas cardíacas que controlam o fluxo de sangue entre as câmaras do coração. No caso, entre os átrios e os ventrículos, em que os problemas nessas válvulas podem causar bloqueios ou vazamentos no fluxo sanguíneo, em que, quando essas válvulas estão danificadas, o sangue pode voltar por onde ele não deveria voltar ou ir para onde ele não deveria ir, o que pode sobrecarregar o coração e até os pulmões. E também, conforme a American Heart Association, alguns dos sintomas principais são o cansaço extremo e fora do normal, uma falta de ar, especialmente durante exercícios, mas aquela falta de ar excessiva e incomum. E também os batimentos irregulares, fora do padrão. E também, para se prevenir, você pode manter a saúde bucal, pois infecções também podem afetar o coração, monitorar a pressão arterial e consultar um cardiologista regularmente, especialmente quando houver um histórico familiar de alguma doença cardíaca. Inclusive para adultos saudáveis e sem um histórico familiar de uma doença cardíaca, o recomendado é ir pelo menos uma vez a cada 1 ou 2 anos ao cardiologista. Isso tanto para homens e mulheres. Afinal, ambos podem sofrer um ataque no coração. E o porquê dessa doença ser mortal é que, se não for tratada, ela pode gerar uma sobrecarga no coração, causada pela valvulopatia, que pode causar insuficiência cardíaca e outras complicações bem graves. E essas informações também tiradas de Johns Hopkins Medicine. A endocardite é uma infecção das válvulas cardíacas ou do revestimento interno do coração, que é frequentemente causada por bactérias que entram na corrente sanguínea. E essa infecção pode danificar seriamente as válvulas cardíacas, e se não for tratada, essa infecção pode se espalhar para outras partes do corpo, resultando em uma infecção generalizada, podendo resultar até na morte. E alguns dos principais sintomas são a febre persistente e fora do normal, dores musculares constantes e pequenos pontos vermelhos na pele. Isso segundo a Mayo Clinic. Por isso, algumas formas de se prevenir dessa doença é manter uma boa higiene bucal e tratar infecções rapidamente. Afinal, se uma infecção fica maior e se espalha, dá problema. E também é melhor você evitar o uso de drogas intravenosas. E também realizar exames
regulares com um cardiologista de confiança. Inclusive, segundo a National Heart, Lung and Blood Institute, a endocardite é uma das complicações mais graves, mas pode ser evitada e prevenida com simples cuidados de higiene e com o tratamento de infecções bacterianas. E essa condição é extremamente mortal, pois essa infecção pode causar lesões nas válvulas do coração e até levar a uma insuficiência cardíaca, extremamente fatal se não for tratada. E essas são algumas das doenças cardíacas mais mortais e mais conhecidas, mas este vídeo tem um cunho informativo, então caso você viu ou sente algo fora do comum, ou duvida de algo, busque um profissional qualificado, neste caso, possivelmente um cardiologista. E caso tenha alguma sugestão de vídeo ou alguma ideia, deixe nos comentários, que com certeza eu vou dar uma olhada. E também não esqueça de conferir o material complementar sobre dicas de saúde física e mental e outras coisas no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos, então por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!